Boa noite para você que está chegando, para você que vai chegar. Você é muito bem-vinda ao Modeladas, a casa do oleiro, o lugar onde Deus quer te modelar. Hoje nós vamos falar sobre Esther. Esther, a história dela está lá descrita no livro de Esther, a partir do capítulo 2. O capítulo 1 fala sobre, a queda de Vasti. Vasti foi uma mulher imprudente, foi uma mulher tola e perdeu a coroa, perdeu o reinado, perdeu o trono e perdeu o rei. Isso que é o pior. Às vezes nós, por não termos atitudes de mulheres sábias, nós acabamos perdendo muitas coisas na nossa vida. Já começamos deixando essa chave aí. Vasti, ela pisou no tomate, Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. Deus queria mover algo para que o povo dele, que estava cativo lá na Babilônia, já há muitos anos, fosse poupado. Deus, quando ele tem um plano, quando ele tem um propósito, ele move céus e terra para que isso aconteça. E não foi diferente com a vida de Esther. Então, quem foi Esther, gente? Quem foi Esther? O nome de Esther, na verdade, Esther foi um nome que ela recebeu na Pérsia. Quando o rei mandou convocar todas as donzelas, as virgens, de toda a região de Suzã. Então, quando o seu parente Mardoqueu ou Mordecai a instruiu a fazer parte, dessas mulheres que iriam para o palácio para serem preparadas, para serem escolhidas pelo rei, Mordecai a instruiu a mudar o nome, para que ela não fosse identificada como uma judia. Mas Esther, o nome de Esther era Hadassa. Hadassa, ela era uma menina órfã. Órfã de pai e órfã de mãe. Se você começar a ler ali no livro de Esther, capítulo 2, a partir do verso 5, começa a descrever isso. Que Esther, ou melhor, Hadassa, ela era uma menina órfã de pai e de mãe. E o seu primo Mardoqueu, ou Mordecai, começou a criá-la como filha. E quando veio o tempo do cativeiro babilônico, eles foram levados para a Babilônia como escravos, cativos. E Hadassa foi uma das prisioneiras. Ela foi junto, levada como prisioneira para a Babilônia. E eles moravam na cidade de Suzã. E olha que incrível, gente. O nome da Hadassa, o nome de Esther, o nome original, o nome dela de judia, apontava exatamente o propósito que Deus tinha para a vida dela. Hadassa era o nome de uma planta chamada mirta ou murta, mas que tem um significado muito forte. O significado de Hadassa é protegida, aquela que protege, governante, mulher que tem influência. Olha como tem tudo a ver com o propósito de Deus para a vida dela. Então, Hadassa, foi levada juntamente com seu primo, que acabou sendo seu pai postiço, porque Mordecai a adotou como filha. Então, eles foram levados para o cativeiro babilônico e estavam morando na cidade de Suzã, no tempo do reinado do rei Xerxes. E aconteceu que, a gente conhece a história, a rainha Vasti, ela se negou a se apresentar num dia de festa, e o rei a convocou para que ela se apresentasse vestida com a coroa para os seus convidados, mas ela se recusou. E isso desonrou o rei. E os seus conselheiros, falaram com ele: olha, a rainha teve essa atitude e isso está dando margem para que todas as mulheres do reinado, todas as mulheres das cidades vizinhas, que fazem parte do seu reinado, agora tem uma atitude de desonra para com o marido.
Então, é melhor que o Senhor destitua Vasti do trono. E então, Xerxes, né, vendo a gravidade do que aconteceu, da atitude de Vasti, ele destituiu. E então ele fez um decreto, né, para que as jovens virgens se apresentassem e viessem ao palácio para se prepararem, porque uma delas iam ser escolhidas pelo rei para se tornar rainha da Pérsia. Mas olha que incrível, gente. Eu quero deixar uma primeira chave para você. Radassa, ela era órfã, ela era judia, ela era cativa, ela era escrava. Mas nada disso a impediu de viver os sonhos de Deus. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a base familiar, de qual base familiar você veio. Eu não sei qual a base familiar que você foi gerada. Mas a Bíblia diz que Esther, ela veio de uma base familiar comprometida. Porque ela perdeu o pai, perdeu a mãe. E se isso não fosse pouco, né? Ela se tornou escrava. Ela se tornou uma jovem cativa, sabe? Num país que não era o país dela, de costumes diferentes. Ela se tornou escrava no Império Persa. Mas nada do que aconteceu na vida de Esther impediu que os planos de Deus acontecessem. E eu quero deixar uma primeira chave para você. A sua condição de hoje não define o seu destino. Eu vou repetir. A condição que você está hoje não pode ter o poder de definir o seu destino. A única coisa que vai dar poder da tua condição de hoje definir o seu destino é a tua postura. É aquilo que você escolher. Sabe? A gente não pode mudar as circunstâncias, as situações que nos sobrevêm, as crises que passamos, sabe? Os desafios que vivemos, as circunstâncias à nossa volta, muitas vezes lares destruídos. Talvez você que está me ouvindo foi gerado num lar destruído. E isso afetou a sua base familiar, afetou a sua estrutura emocional. Com certeza, Esther também, sabe? Teve a estrutura emocional dela totalmente abalada. Mas isso não mudou o destino que Deus tinha para ela. Então, talvez você olhe para a sua vida hoje e fale, para mim nada vai dar certo. Eu nunca vou conseguir chegar em lugar nenhum. Porque olha o lar que eu fui gerada. Olha a família que eu fui gerada. Olhem as circunstâncias nas quais eu fui gerada. Queridas, arranca essa crença limitante da tua vida hoje. Por quê? Porque nada e nem ninguém tem o poder de definir o teu destino, a não ser as suas escolhas. Esther, ela poderia ter se tornado vítima da circunstância. A Esther poderia ter se tornado vítima e refém, sabe, de toda aquela situação que ela viveu, a ausência dos pais, não ter mais pai, não ter mais mãe. Mas ela definiu, ela decidiu, ela escolheu viver a vida que Deus já tinha definido para ela. Quero dizer para você que Deus escreveu os seus dias num livro e determinou. Se essa página da tua vida que você está vivendo não está sendo, sabe, a das melhores, eu quero dizer para você, não desista. Escolha viver a história que Deus escreveu, porque essa história é uma história de vitória. Então, quando eu olho para a história de Esther, para a história de Radassa, eu olho e vejo, sabe, de órfã, de escrava, de cativa, a rainha. Deus te fez para reinar, querida.
Deus não te fez para ser escrava de nada, escrava de ninguém, escrava de nenhuma situação e nem circunstância que você está passando. Essa situação e essa circunstância que você está passando não é para tua destruição, não é para que você desista, não é para que você pereça, não é para que o seu destino seja interrompido, não. Essa situação e essa circunstância que você está vivendo é para te moldar e fazer de você uma mulher mais forte, uma mulher mais madura, uma mulher mais resolvida, uma mulher que sabe quem é. Sabe? A história de Esther me inspira muito por causa disso. Ela era uma menina que tinha todos os motivos para se trancar, para se trancafiar, sabe? No seu vitimismo, no seu coitadismo. Mas não, ela escolheu viver o melhor de Deus. Amém? Então guarda essa chave. O seu começo pode até ter sido difícil. O seu começo pode até estar sendo difícil, mas ele não determina o seu fim. Oh, que poderoso isso! Tá difícil, tá complicado, parece que não vai acontecer. Não importa, pode estar difícil quanto for, mas essa dificuldade não tem o poder de determinar o seu fim. Radassa é um modelo de perseverança. Um modelo, sabe, de uma pessoa que deu a volta por cima. Mas como ela fez isso? Por que ela conseguiu vencer tudo isso? Porque ela sabia quem ela era. Olha só, existem estruturas fundamentais na vida de Esther que fizeram dela uma grande mulher. Existem bases e estruturas fundamentais na vida dessa mulher que fizeram dela uma grande mulher de Deus, uma grande líder, uma mulher sábia, uma mulher ponderada, uma mulher prudente, que não agiu de qualquer maneira. Uma mulher que teve um coração santo, um coração incorruptível diante das circunstâncias que ela viveu. E nós vamos começar a ser modeladas por ela nesse momento, ok? Então, olha só. A maior estrutura que foi fundamental na vida de Esther para que ela deixasse, sabe, de ser aprisionada pela vitimização, pela crença limitante de que ela era uma órfã, de que ela era uma escrava, de que ela era uma cativa. Sabe qual foi? O principal fundamento é que ela tinha um relacionamento profundo com Deus. Ela tinha um relacionamento profundo com Deus. Todas nós, quando buscamos ou quando buscarmos um relacionamento profundo com Deus, nós vamos descobrir quem Deus é. E quando nós descobrimos quem Deus é, Ele revela a nossa verdadeira identidade. Radassa, o próprio nome dela definia que ela nasceu para ser. Aquela que governa, aquela que é protetora, aquela que, sabe, faz a diferença. Você nasceu também para governar. Você nasceu para fazer a diferença aonde você está. A questão é, ao invés de você entender que você nasceu para governar, você está se permitindo ser governado pelas circunstâncias à sua volta, pelo coitadismo, pelo vitimismo. Abandona isso hoje e se posiciona. Se posiciona. Esther, ela tinha um relacionamento profundo com Deus. Esther fez boas escolhas. Ela escolheu deixar o passado dela para trás e ela entendeu que Deus tinha coisas novas para ela. Sabe, a nossa vida é o resultado das nossas escolhas. A escolha que você faz hoje vai definir o que você vai viver amanhã. Ei, Salimar, seja bem-vinda! Que alegria ter você aqui. Deus abençoe. Então, gente, sabe, existem fundamentos na vida de Esther que nós precisamos pegar para nós. Sabe, nós precisamos pegar para nós. A primeira chave que eu liberei sobre você é as dificuldades que você está passando na sua vida. Não podem ter o poder de definir o seu futuro. E como que eu faço isso, Dani? Primeiro,
tendo um relacionamento profundo com Deus. Tenha intimidade com Deus, sabe? Busque em Deus a sua identidade. Enquanto você não souber quem você é em Deus, você nunca vai conseguir viver tudo aquilo que Deus tem para você. Porque sempre coisas, situações vão te embaraçar e vão te aprisionar nas tuas emoções, nos teus sentimentos, te impedindo de entender qual é o principal propósito de Deus para a sua vida. Esther, ela fez boas escolhas. Ela decidiu dar ouvidos às pessoas certas. Sabe? Uma das peças principais na vida de Esther foi a vida do seu primo Mordecai, ou Mardoqueu, que a adotou como filha. Sabe? Eu fico imaginando, sabe, o tempo de discipulado que Mardoqueu tinha com Esther. Ele passava horas ensinando valores e princípios de Deus para aquela mulher. Sabe, a Radassa, ou a Esther, ela ouvia e obedecia às instruções do seu primo, que ela tinha como um pai. E por causa disso, ela não se tornou refém da vitimização. Apesar das circunstâncias serem totalmente contrárias, ela entendeu quem ela era. Sabe por quê? Porque ela começou a receber aquela mentoria. Ela começou a receber conhecimento de quem era Deus, entendimento de que ela era filha, que apesar dela ter sido, sabe, ter passado por a situação complicada de perder o pai, de perder a mãe, ela não perdeu o pai maior dela, que é Deus. Talvez você, como Radassa, você é uma menina órfã, você é uma mulher órfã, porque órfã hoje em dia não é só de pai e mãe que morre, existem muitos órfãos de pais e mães vivos. A maior destruição da humanidade é por causa da síndrome de orfandade, sabe, a ausência de um pai, a ausência de um pai. Sabe, faz um destroyer na vida dos seus filhos, porque o pai é o pai que afirma, é o pai que vai e fala: você consegue, você pode, você dá conta, você é capaz. E quando não existem pais presentes na vida dos filhos, fica esse vazio, essa lacuna, e é nessa hora que o inimigo vem, sabe, toma, sabe, pega isso e toma controle. Mas Esther não. Esther, ela se apegou ao Senhor. Esther, ela teve uma mentoria de excelência na vida dela. E esse foi o segundo ponto de uma vida de sucesso. Oi, minha lindinha, Deus abençoe. Quando nos permitimos olhar para Deus, gerando um relacionamento de intimidade, Ele nos revela quem somos e qual é o nosso propósito. É isso mesmo, Vânia. Não tem como nós sabermos quem somos se primeiro não descobrirmos quem Deus é. Porque quando nós descobrimos quem Deus é, Ele revela para nós quem nós somos e o nosso propósito. Então, Esther, ela não deixou que a vitimização aprisionasse o coração dela. Esther, ela se tornou uma mulher submissa à sua mentoria. Esther ouvia e obedecia às instruções do seu primo ou do seu pai adotivo. E isso fez dela uma mulher submissa à autoridade, submissa à mentoria, submissa às instruções. Você tem um mentor na sua vida? Olha, um mentor nas nossas vidas faz uma diferença incrível. Um mentor nas nossas vidas, um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe, para nos direcionar, para nos equipar com a palavra, para nos ensinar a palavra, para nos direcionar, para nos aconselhar, sabe? Às vezes nós achamos que sabemos tudo e não precisamos de ninguém, e isso é um engano do inimigo, porque a palavra do Senhor diz em Provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria. E quando nós buscamos conselheiros, quando nós buscamos um mentor na nossa vida e nos submetemos a essa mentoria, a nossa vida alavanca, a nossa vida flui, a nossa vida, sabe, rompe. Por quê? Porque isso é de Deus. Isso é de Deus.
Sabe, Jesus ele veio e mentoreou os discípulos dele, e discipulou, e ensinou através do cotidiano. Não existe nada mais maravilhoso do que a gente ter na nossa vida pessoas que nos ensinem, pessoas que nos inspirem. Sabe, quando você está passando por aquele momento de dificuldade, você tem para quem ligar. Sabe, quando você está passando na sua vida, desculpa, gente, entrou uma ligação. Quando você está passando por uma tempestade na sua vida, você sabe, poxa, eu posso dar uma ligação, que eu sei que vai vir uma resposta de Deus para mim. O mentor é aquele que flui vida de Deus sobre a sua vida. E Mordecai era essa pessoa na vida de Esther, na vida de Radassa. E quando então Mordecai entendeu, quando Mordecai ouviu que o rei tinha feito um decreto, que ele estava, sabe, juntando meninas, virgens, donzelas, para irem ao palácio, para serem preparadas, para serem escolhidas para ser rainha, Mardoqueu viu uma oportunidade. E ele instruiu a Radassa que ela fosse ao palácio. E assim como ela foi submissa à mentoria dele durante muitos anos, que ela também deveria ser submissa a tudo que fosse pedido para ela dentro do palácio. Que ela, tendo uma atitude assim, ela ia atrair a simpatia e o favor do rei sobre a vida dela. Sabe? Muitas vezes nós temos dificuldade de nos submetermos a uma mentoria. Às vezes essa dificuldade é porque temos vergonha de expor as nossas falhas, de expor, sabe, aquilo que... os nossos pecados, os nossos erros, as nossas debilidades. Às vezes nós ficamos preocupados com isso. Por quê? Porque queremos posar de perfeita. Queremos, sabe, mostrar que nós somos perfeitas, que nós não erramos, que nós não tropeçamos, que nós não pecamos, que nós não caímos. Mas isso é muito errado. Sabe, quando nós temos alguém para nos ensinar, para nos mostrar o caminho que devemos andar, gente, isso nos livra de tantas ciladas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que há caminhos que parecem bons, mas que no final são caminhos de morte. Mas quando nós temos uma voz de mentoria sobre nós, é a própria voz de Deus, sabe? Nos dando direção. Eu não estou falando que você tem que ter qualquer pessoa para ser seu mentor. É necessário que seja um homem, uma mulher de Deus, que tema a Deus, que busque a Deus, que tenha uma vida de intimidade com Deus. Porque isso faz toda a diferença. Quando Esther, então, foi, né, pro palácio, e quando é feito toda aquela, né, seleção das meninas, existia um chefe do harém do palácio que chamava Hegai. E ele se simpatizou com Esther. Ela ganhou a simpatia de Hegai. Isso já era um propósito de Deus. E então Hegai começou a instruí-la. Porque as mulheres, as jovens, elas iriam ser preparadas durante 1 ano para depois irem para a presença do rei. E tudo aquilo que Hegai falou para Esther, Esther se submeteu, Esther acatou e Esther colocou em prática. Se você vai lendo a história, você vai vendo que tudo aquilo que Hegai sugeria para ela, né, a alimentação, os cremes que ela tinha que usar e tal, ela fazia tudo, porque Esther não tinha problema com insubmissão. Esther não tinha problema com a autoridade. Esther não tinha problema em ouvir uma voz de mentoria. E isso fez toda a diferença na vida dela. Sabe? Não fique longe de um mentor. Se você que está me ouvindo nessa noite, você não tem esse costume, sabe? Se você não tem essa pessoa na sua vida, se você não está acostumada a buscar essa direção de um mentor, busque. Porque faz toda a diferença. Tem alguém aqui que está me ouvindo que a mentoria já fez diferença na sua vida? Coloca aí, eu. Sabe, Esther não tinha dificuldade em ouvir.
Esther não tinha dificuldade de se submeter. Assim como ela obedeceu às instruções de Mardoqueu durante toda a fase que ela, viveu ali com ele, ela também não teve dificuldade nenhuma de obedecer a Hegai, o chefe do harém do palácio. Amém. Deixa eu ver o que você falou aqui. Isso aí, Rafa. Escutar a mentoria acelera o processo. Nós que sabemos disso, né, Rafa? Raíssa, você também. É isso aí. É isso aí. Às vezes você está rejeitando, a mentoria e você vai continuar escrava, cativa e nunca vai viver uma vida de rainha. Porque só vive uma vida de rainha quem se submete à instrução. Quem tem um coração moldável, quem tem um coração ensinável, porque quem não tem um coração moldável, quem tem dura cerviz, eu sempre brinco que tudo que é duro, tudo que não é flexível, um dia vai quebrar. Né? Então, se você tem dificuldade de ouvir, se você tem dificuldade, de se entregar a uma mentoria, reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos. Por quê? Porque a mentoria faz toda diferença nas nossas vidas. Assim como eu faço a diferença na vida de quem eu mentoro. É isso aí, Vânia. Né? Assim como nós mentoriamos, nós também precisamos de ser mentoriados. Nós não temos a verdade toda. Nós não temos a verdade absoluta. Né? Então, a mentoria é algo essencial para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Tome a decisão de ter um mentor na sua vida e se submeta a essa voz. Não tenha vergonha. Não tenha reservas. O errar é do homem. O cair é do homem. Mas nós temos um Deus que nos levanta. É tão gostoso, gente. A gente faz discipulado com tantas pessoas e Deus derrama tão poderosamente. A unção, vem o choro, vem o quebrantamento, vem a transformação. Então, Esther, uma das chaves poderosas que fez de Esther uma rainha é que ela se submetia à voz da mentoria. E isso fez toda diferença na vida dela. E o que aconteceu, gente? A Bíblia diz, né, que ela encontrou graça diante do rei. Ela encontrou o favor do rei. O rei a escolheu, né? Eu acho engraçado porque todas as candidatas, né, tinham um decreto que tudo que a candidata usasse de joias, de ouro, para ir ver o rei, mesmo que ela não fosse escolhida, elas poderiam ficar com aquelas joias. E você imagina a mulherada, empetecada até o topo da cabeça. Mas Esther não levou nada. Ela não levou bens materiais, mas ela levou um coração submisso, um coração de serva, um coração, Esther tinha um coração de nobreza. Esther tinha um coração de rainha. Você sabe por que muitas vezes você não atrai a nobreza para você? Por causa do seu coração. A Bíblia diz que os nobres devem projetar coisas nobres e na sua nobreza prosperará. Um coração de nobre é um coração sensível, um coração de servo, um coração que agrada ao rei. Nós somos, filhas de um rei. E por isso precisamos ter um coração que agrada ao rei. Você tem sido essa mulher? Você tem sido essa pessoa que tem um coração sensível, um coração submisso, um coração humilde? Outra coisa que eu vejo na vida de Esther que é poderoso, gente. Tem um dito popular que diz assim: dá poder ao homem. E aí você vai ver o coração dele aonde está firmado. Esther se tornou rainha. Mas ela não perdeu o coração sensível, um coração, um coração submisso, um coração que desejava aprender mais e mais. Embora ela se tornasse rainha, ela continuou humilde. O poder não corrompeu o coração de Esther. A Bíblia diz que Amã, que era o primeiro-ministro, né, era o segundo, era o braço direito, vamos dizer assim, de Xerxes.
né, ele ficou bravo porque ele fez um decreto que todos os servos deveriam se prostrar diante dele em sinal de respeito. E Mordecai, ele não se prostrou. E isso deixou Amã muito bravo. E ele quis dar um jeito de tirar Amã de circulação, de tirar Mordecai de circulação. Aí o que aconteceu? Ele mandou construir uma forca, porque ele queria arrumar uma situação para acusar Mordecai, condenar Mordecai e o enforcar naquela forca. E então ele ficou tão bravo, tão bravo, tão bravo, que ele bolou um plano. Ele bolou um plano e ele foi e conseguiu acesso ao coração do rei e conseguiu colocar aquele plano no coração do rei de que ele deveria matar todos os judeus. Até então, o rei não sabia que a sua esposa, Esther, era da linhagem dos judeus. Porque ela mudou o nome para que ela não fosse identificada como uma judia. Esther significa estrela e é um nome persa. Mas o rei não sabia disso. E então Mordecai, Amã vai, bola esse plano e eles baixam um decreto de morte contra os judeus. E quando Mardoqueu fica sabendo disso, ele envia uma mensagem para Esther. Esther fica desesperada e pede para um servo ir falar com Mordecai, porque ela queria saber os detalhes. Olha que incrível, gente. Esther era rainha. Mardoqueu, embora fosse primo, embora fosse o pai dela adotivo, ele era escravo de Esther. Ela poderia falar assim, quer saber, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou rainha, nada vai me acontecer. Mas Mardoqueu manda uma palavra para ela e diz, olha, quem sabe não foi para esse tempo, para esse momento, que Deus não te fez rainha, para livrar o povo judeu da morte. E Esther então entendeu o propósito pelo qual ela se tornou rainha. E ela então disse assim a Mardoqueu, peça para que todas as pessoas entrem em jejum. Eu e minhas servas vamos jejuar por 3 dias e depois eu vou entrar na presença do rei. Ninguém podia entrar na presença do rei sem ser solicitado. Mas Radassa, Esther, entrou nesse propósito de jejum e oração. E ela disse assim, eu vou até a presença do rei. Eu vou falar com o rei. E se ele não estender o cetro para mim, se eu perecer, eu pereci. Esther era uma mulher corajosa. Esther, ela sabia o propósito que ela tinha e ela não temeu diante da situação contrária. Esther se levantou, jejuou, orou durante 3 dias e foi até a presença do rei. Esther foi até a presença do rei e o rei, o que aconteceu? Ele estendeu o cetro para ela. E ele disse para ela, pede-me tudo o que você me pedir, eu vou te dar. Olha a oportunidade de Esther falar para o rei tudo aquilo que o primeiro-ministro, ou o braço direito dele, estava tramando contra o povo judeu. Sabe, Esther, ela se tornou uma intercessora do seu povo. Esther, ela se tornou uma intercessora na hora da situação difícil. Ela poderia ter tirado dela da reta. Ela poderia ter saído fora e falar, eu não posso fazer nada. Eu não posso ir na presença do rei sem que ele me chame. Então aqui, vão aí dar os seus pulos, ora, jejua e vão pedir para Deus. Se ele tiver que nos livrar da morte, ele vai nos livrar. Mas ela fez a parte dela. Sabe? Talvez você não tenha feito a sua parte de intercessora dentro da tua casa, dentro da tua família, diante de uma situação contrária que te sobrevém. Você fala assim, Deus sabe o porquê. Deus sabe o porquê sim, mas Ele quer ver se você está envolvida, se você está disposta a fazer a sua parte. Quantas mulheres desistindo das suas famílias, quantas mulheres desistindo dos seus sonhos, quantas mulheres desistindo dos seus esposos, dos seus filhos, porque aceitam a situação. Não tem o que fazer, é um decreto. Queridos, o nosso Deus é maior que qualquer decreto. Qualquer decreto que se levante contra um sonho de Deus, Deus se levanta e põe esse decreto por terra. O problema é que muitas vezes você está acomodado, porque para você está cômodo ficar do jeito que está.
Esther se levantou como intercessora e correu risco de vida para salvar o povo dela. Esther foi uma mulher forte, sim, Lu, e corajosa. Porque sabe o que é força? Força é capacidade para suportar. E ela suportou tudo aquilo. Esther, ela poderia, no momento que o rei estendeu o cetro, ela poderia falar. Mas Esther era uma mulher sábia. Esther era uma mulher submissa. Esther era uma mulher guiada pelo Espírito Santo de Deus. Depois de orar, depois de jejuar, ela teve uma direção clara do Espírito Santo de como ela deveria conduzir aquela situação. O rei falou para ela: pede-me o que você quer que eu te darei. Ela falou assim: se for do agrado do meu rei, eu gostaria de dar um banquete para o rei e para Amã. Aí ele fala: mas fala o que você quer. Fala: não, primeiro eu quero que vocês venham a esse banquete, porque primeiro eu quero honrar vocês. E aí então eu falarei o meu pedido, eu colocarei o meu pedido. Olha que mulher tremenda, gente. Será que você tem sido uma mulher sábia? Será que você tem sido uma mulher prudente? Sabe, Esther, ela escolheu o momento certo para falar. Talvez se Esther tivesse falado na hora que Xerxes estendeu o cetro, ela poderia ter botado tudo a perder. Mas não. Ela foi sábia, ela foi prudente, ela sabia que teria o momento certo para desmascarar Amã e alcançar o favor do rei em relação à vida dela e em relação ao seu povo. Você tem sabido o momento certo de falar? Será que você é uma mulher afoita? Sabe, que vai falando, metendo os pés pelas mãos? A gente precisa entender que há tempo para tudo. Há tempo para falar, há tempo para calar. Mesmo que você tenha oportunidade de falar, mesmo que te seja concedida a oportunidade para se expressar, analisa se esse é o melhor momento, analisa se essa é a melhor hora. Esther, ela tinha uma estratégia dada pelo Espírito Santo a ela, porque ela é uma mulher que intercedeu, ela é uma mulher que buscou a Deus. Você é uma mulher que busca a Deus antes de tomar decisões sérias na sua vida? Ou você é uma pessoa que pensa e age logo depois? Se nós queremos ter um destino diferente, se nós queremos viver a história que Deus escreveu para nós, nós precisamos consultar o Deus dessa história. Às vezes nós nos achamos tão donas de nós mesmos, às vezes nós nos achamos tão capazes, né? Provérbios diz, sabe, seja sábio, busque a Deus e não se apoie na sua própria inteligência. Às vezes a gente acha que a nossa inteligência é tão grande e que a gente não precisa consultar Deus para nada. Esther sabia que ela precisava do auxílio do Espírito Santo para vencer essa batalha. Será que você tem buscado o auxílio do Espírito Santo para vencer suas batalhas? Se eu não tivesse buscado direção de Deus, eu teria desistido e hoje eu não teria mais a minha família perto de mim. Quais são as batalhas que você está lutando com a força do seu braço? Sabe por que você não ganhou ainda? Porque você não tem buscado a estratégia certa para saber a hora de agir e a hora de retroceder, a hora de falar, a hora de calar, a hora de avançar e a hora de retroceder. Esther era uma mulher guiada pelo Espírito Santo. Você tem sido guiada por Deus? Sabe, Esther também, ela tinha uma liderança próspera. Ela tinha uma liderança próspera. Deus prosperava tudo na vida de Esther. Sabe por que Esther, ela saiu de órfã, cativa e escrava e se tornou rainha? Porque ela tinha o favor de Deus.
porque ela tinha a bênção de Deus sobre a vida dela, porque ela se submeteu a uma voz de mentoria, porque ela se submeteu às autoridades, às instruções, porque ela não deixou o coração dela se corromper com o poder, com o trono, com a coroa. Sabe, às vezes, Deus não te dá o que você tem pedido, porque Ele sabe que se Ele te der, o seu coração vai se corromper. Esther não se deixou corromper, porque ela era uma mulher que tinha um relacionamento profundo com Deus. E ela era guiada pelo Espírito Santo de Deus. E isso fez dela uma líder próspera. Sabe o que aconteceu? Ela deu o primeiro jantar. No primeiro jantar, ela não falou nada. Ela só honrou o marido dela. Ela só atraiu o favor do marido dela. Ela só atraiu o olhar do esposo dela para ela. E fez com que o rei a admirasse. E aí, quando encerrou o primeiro jantar, ela falou: agora eu vou fazer o meu pedido. E então o rei olhou para ela na expectativa, ela falou: eu quero convidar vocês para um outro jantar que eu quero oferecer a vocês. E nesse jantar, então, eu vou revelar a minha petição. E aí, então, Esther fez um outro jantar. E nesse jantar, Esther revelou que ela era, quem ela era e qual era o plano de Mordecai. Qual era o plano de Amã. E sabe o que aconteceu? Xerxes destituiu Amã do cargo, deu a ele um decreto de morte, ele foi enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu, e ele elegeu Mardoqueu, o seu primeiro-ministro, o seu homem, sabe, o seu homem de confiança, o seu braço direito. Olha que coisa poderosa. Deus honrou a vida de Mardoqueu. E então Esther continuou ao lado do seu marido, servindo a ele e servindo ao reino. E juntos eles construíram um reinado poderoso, um reinado forte, um reinado segundo o coração de Deus. Esther, por ser uma mulher sábia, por ser uma mulher submissa, ela teve uma liderança próspera ao lado do seu rei. Como tem sido a sua liderança dentro da sua casa? Como tem sido a sua liderança como organizadora do seu lar? A sua liderança tem sido uma liderança próspera? A sua liderança tem sido uma liderança que acrescenta? Tem sido uma liderança saudável? Tem sido uma liderança com sabedoria? Tem sido uma liderança com a submissão à palavra de Deus? Ou a sua liderança é uma liderança impositiva, opressora, que esmaga, que sufoca, que ninguém suporta ficar perto de você? Esther não. Por onde Esther passava, ela atraía a simpatia e o favor das pessoas. Como tem sido a sua vida? Sabe? Você pode falar assim: mas eu não sou rainha de nada. Você é. Você é a rainha do seu lar. Você é a rainha da sua casa. Talvez você não tenha tido o reconhecimento de rainha, porque o seu coração ainda não é um coração de rainha. O seu coração ainda é um coração de escrava. Escrava do sistema, escrava, oprimida pelas palavras, sabe, de rejeição que você recebeu a vida toda. Escrava e cativa pelas crenças limitantes que ainda existem dentro da tua mente, do teu coração. Escrava, oprimida e cativa pela vitimização da sua alma. Ai, por que eu nasci nessa família? Ai, por que minha vida tinha que ser assim? Ai, ó céu, ó terra, ó dor, ó azar. É por isso que você não consegue reinar. É por isso que a sua liderança não é uma liderança próspera. É por isso que a sua liderança não atrai os liderados. Mas quando você começa a se tornar como Esther, sabe, uma mulher que tem intimidade profunda com Deus, uma mulher que faz escolhas certas, uma mulher que ouve as vozes corretas de mentoria, você vai começando a se transformar. Vai começando a ser transformada de dentro para fora na mulher que Deus sonha. Na mulher que Deus sonha. Deus sonhou com você, mulher. Mas não para ser isso que você tem sido.
mas para viver os sonhos e os projetos que Ele tem. Como eu disse, a tua dificuldade hoje não pode ter o poder de definir o seu destino. A dificuldade que Radassa passou, a dificuldade que ela enfrentou, não teve poder de definir o destino que Deus tinha para ela. Mas por quê? Porque ela tinha um relacionamento profundo com Deus. Porque ela fez as escolhas certas. Ao invés de escolher viver na vitimização, na amargura, no coitadismo, na escravidão de alma, na escravidão de sentimentos, na escravidão das emoções, ela decidiu ser livre. Ela escolheu ser livre e ela se submeteu a uma voz de mentoria. E isso fez toda diferença na vida dela. Seja como Esther. Se permita ser modelada pelos fundamentos que fizeram de Esther uma mulher forte, uma líder próspera, uma mulher que atraiu o favor do rei para a vida dela. Talvez você não está conseguindo atrair nada para a sua vida. É porque até hoje você não se posicionou. Sabe, se posiciona como filha. Você não nasceu para ser escrava de nada. Você não nasceu para ser escrava de ninguém. Você não nasceu para ser governado por ninguém. Você nasceu para governar. Você nasceu para reinar. Você é filha do rei. Então se porte como uma princesa. Se porte como uma princesa. Seja uma mulher doce, seja uma mulher cativante, seja uma mulher sábia, prudente, que sabe falar, que sabe a hora certa de se posicionar, de se relacionar. Sabe? Não seja uma pessoa inconveniente que fala de qualquer jeito, que fala sem ser convidada. Não! Seja uma rainha. Sabe por que Vasti perdeu o trono? Porque ela não tinha coração e nem postura de rainha. Sabe por que Esther subiu ao trono? Porque ela tinha coração de rainha. Ela tinha postura de rainha. Ela tinha a submissão de uma rainha. E isso atraiu o coração de um rei. Sabe, se você quer ser uma rainha, começa a projetar com nobreza a sua vida. Sabe, começa a ter pensamentos nobres, começa a adquirir cultura nobre, porque você só vai atrair quem você se torna. Sabe por que Esther atraiu o coração do rei? Porque ela era uma rainha. O parente dela, Mordecai, soube instruí-la poderosamente. A mentoria que ele deu para Esther, para Radassa, fez dela uma rainha. A mentoria é um dos grandes segredos para o sucesso de uma pessoa. Então, pense em tudo isso, reflita nessa palavra, ouve de novo essa mensagem e se projete, sabe? A postura que você assume hoje vai definir o teu futuro de amanhã, sabe? Porque quem você é hoje é o resultado do seu posicionamento do passado. Então, se posiciona hoje como uma princesa, e você vai se tornar uma rainha amanhã. Seja uma Radassa. Tenha um coração submisso. Tenha um coração humilde. Tenha um coração incorruptível. Seja uma mulher moldável. Seja uma mulher tratável. Que ama ser discipulada. Que ama ser confrontada. Que ama viver princípios e valores do reino. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua semana e que essa palavra possa ter sido bênção para a sua vida e que ela venha transformar o teu coração e a tua história. Um beijo, Deus abençoe para você que ficou comigo até aqui.